Nosso convidado é o professor Flávio, da Rede Sustentabilidade, da Chapa para a Esperança Renascer, coligação Rede e PSD. Flávio Henrique Faria tem 47 anos, nasceu em Poços de Caldas e cresceu no bairro São José. É professor, administrador e atualmente é o vice-prefeito de Poços de Caldas. Flávio começou no movimento estudantil. Foi eleito vereador em 2008 com 1.463 votos. Em 2012, ele teve mais do que o dobro. Foram 3.244 votos. Em 2016, foi eleito vice-prefeito. E desde o início do atual mandato, exerceu o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Ele tem como candidato a vice-prefeito o médico Dr. Luiz Carlos Simongini. O programa de governo do professor Flávio tem 48 páginas, com propostas em todas as áreas. É fundamentado na prática efetiva da democracia para uma gestão participativa, transparente, pautada pelos direitos humanos, valorização dos diferentes segmentos sociais, pela sustentabilidade, proteção do meio ambiente e desenvolvimento econômico. Boa noite, candidato. Quer dizer que esse aí é o resumo mesmo do seu programa de governo? Boa noite, José Carlos. Muito obrigado pelo convite, Cezinho. Um prazer estar aqui falando com você. Uma boa noite a toda a equipe da TV Poços. Uma boa noite à população do nosso município. E, sem dúvida, nesse momento é uma tremenda satisfação estar aqui discutindo e falando um pouquinho do plano de governo que foi construído, Zezinho, por muitas mãos. Todos os segmentos do plano de governo ele teve vários envolvimentos, pessoas que atuam na área, que colocam a mão na massa, para que pudéssemos construir um plano de governo contextualizado com a nossa realidade, com as necessidades da nossa população. E nesse atual mandato, você exerceu o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, como eu disse na abertura aí. O que foi possível fazer? Como é que você avalia o seu desempenho nesse cargo? Olha, é uma secretaria muito importante, que ela tem dois viés, indústria e comércio e também a questão agrícola. Nós conseguimos avançar em relação ao nosso distrito. Ele tinha 9 empresas, hoje ele tem lá em torno de 19 empresas em operação. O distrito teve um grande avanço, tem 1.000 empregos diretos em nosso distrito. Temos lá um investimento pesado de uma grande empresa de fios e cabos, que deve entrar em funcionamento o ano que vem. São 100 milhões de investimento, com uma perspectiva de semestre de 16 milhões de reais. Também avançamos no nosso mini distrito, permitindo aí a geração de emprego naquele entorno da região sul da cidade. Mas também tivemos algumas ações importantes, como, por exemplo, a criação do Poços Fácil. O Poços Fácil ele surge de uma ideia, de uma construção com o Sindicato dos Contabilistas, onde foi colocado a necessidade e a demanda da desburocratização do atendimento às empresas. Hoje nós temos, Zezinho, nós temos 8.000 empresas registradas em Poços de Caldas, 90% micro e pequenas empresas. E a grande dificuldade era a burocratização para o atendimento. Então nós conseguimos, com o Poços Fácil, avançar. Não é aquilo que nós queríamos, mas nós estamos avançando em relação a isso. Criamos o Centro de Apoio ao Trabalhador, que é o CAT, que você levou políticas públicas para a região sul da cidade. A ideia é descentralizar isso. Então, nós temos o INSS funcionando lá hoje, o Cine funcionando lá hoje, permitindo um acesso da população em serviços essenciais importantes para a nossa comunidade. Ali na Rua Marechal Deodoro, né? O Poços Fácil é na Marechal. E o Centro de Apoio ao Trabalhador, ele surge com uma demanda de alunos da região sul da cidade. Então, ele hoje é um centro de apoio que funciona lá do lado da Caixa Econômica Federal, na região sul. E ali, Zezinho, nós temos um guichê, por exemplo, do INSS. Então, tudo que você imaginar que tem no INSS hoje, nós temos lá na região sul da cidade, só não tem perícia. Então, isso é um serviço importante que trouxe aí uma facilidade para a comunidade e a ideia é descentralizar esse serviço para diversas partes da cidade. Também avançamos em relação às feiras livres, avançamos em relação ao SEASA. Lamentavelmente não avançamos em relação à infraestrutura rural, porque está ligada à Secretaria de Obras, mas conseguimos aí, sem recursos, fazer várias ações, inclusive, Zezinha, a intervenção em diversas unidades escolares do município. Com o apoio de empresas, conseguimos reformar ou ampliar, gerando diversas vagas na educação em Poços de Caldas, sem gastar recursos da Prefeitura de Poços de Caldas. Foi a contrapartida daquelas empresas que foram para o distrito, é isso? Sim, exemplo, nós temos aqui uma creche aqui na região oeste da cidade, que é a creche Lápis de Cor. Foi feita uma ampliação, gerando mais 60 novas vagas de educação infantil. Isso aconteceu no
em São Francisco, no Jardim Country Club, aconteceu na creche Milo Mantovani, aconteceu na região sul da cidade, na região leste da cidade. Então foi um trabalho muito bacana, onde o setor privado teve uma participação ativa e efetiva na vida da nossa cidade. Hoje você está como vice-prefeito de Poços. Quais são as maiores dificuldades que vocês encontraram na atual gestão em relação à dívida da prefeitura ou não? Olha, são grandes dificuldades. A prefeitura ela tem algumas dificuldades do ponto de vista financeiro, e isso é preciso ter uma política de muito planejamento para que as coisas possam se equacionar. Então é preciso um planejamento, não dá para você governar sem planejar. Então isso é fundamental, esse planejamento, para que você possa avançar e melhorar a situação financeira e voltar à nossa cidade ter a capacidade de investimento. Quando eu falo investimento, é investimento principalmente em políticas macro, é investimento em infraestrutura de escolas, infraestrutura de viárias nos nossos bairros. Então é preciso um planejamento adequado nesse sentido e, ao mesmo tempo, é preciso aí a construção coletiva com a nossa comunidade. Por quê? O dinheiro é curto, a grana não é grande para fazer grandes investimentos, então é necessário ouvir a sociedade, conversar com o povo, para que possamos traçar as prioridades para avançar nas políticas públicas em prol da nossa comunidade, em prol da nossa população. Todos os candidatos que estão vindo aqui estão falando muito da questão da dívida da prefeitura. Ela é alta mesmo, está difícil de controlar isso? Sem dúvida, a dívida consolidada do município, a dívida consolidada é o INSS, Fundo de Garantia. Só para você ter uma ideia, em 2016 ela estava em torno de 70, em 2018 ela saltou para 154 milhões e ela vem aumentando. Então é necessário um grande planejamento da prefeitura, do gestor, e quando eu falo gestor, nós não podemos jogar para somente propaganda, querer aparecer em Facebook, querer aparecer em rede social. Nós precisamos ter uma política de planejamento para atender as demandas da nossa comunidade, principalmente na área de saúde e na área de educação. Vamos falar um pouquinho então da área de saúde e depois vamos falar de educação, mas vamos falar na área de saúde. Para a área de saúde, o que você pensa para a cidade? O que é de mais urgente que a cidade está precisando nessa área de saúde? Olha, nós temos várias vertentes. Uma delas a gente não colocou no plano de governo, que depende muito do governo do Estado, que é a discussão e novamente a retomada dessa pauta importante que é o Hospital do Câncer em nosso município. Foi inaugurada uma pedra fundamental em 2013, de frente ao ambulatório da Santa Casa. Nós sabemos a importância do UNACOM em nosso município, atende 80 municípios aqui da região. Em 2015, esse convênio foi cancelado com a Santa Casa e nós queremos retomar essa discussão com o governo do Estado, levando em consideração a importância desse hospital para Poços e também para a região. Mas temos que avançar, principalmente na área de saúde, em relação à questão de exames. Vou dar um exemplo. Hoje os exames, Zé, ele é marcado pela Secretaria de Saúde. E nós precisamos descentralizar isso. Nós temos 34 unidades base de saúde, então a nossa proposta, como foi construído por várias mãos e pessoas que atuam na atenção básica do nosso município, nós queremos que hoje, ao invés de você centralizar a marcação de exames na Secretaria de Saúde, nós queremos descentralizar isso, para que cada unidade básica de saúde tenha essa autonomia e possa, dessa forma, fazer um planejamento e traçar ali as prioridades dos pacientes daquela região, daquela unidade. Também temos um outro ponto importante que merece ser destacado, é que nós precisamos ter um orçamento participativo dentro da saúde para que os técnicos, os gestores de cada unidade que atuam na ponta da saúde possam participar e possamos construir envolvendo a comunidade e ter mais eficiência na aplicação dos recursos. Ainda temos aí um pouquinho de tempo, mas vamos começar falando da área de educação. Para a área de educação, quais são as suas ideias básicas aí? Olha, na educação, são vários assuntos, como na saúde e na educação, mas eu vou citar dois tópicos importantes da educação. O primeiro é um projeto que chama Participe, que nós queremos que toda a comunidade escolar possa ter uma participação no orçamento da educação, para que possamos aí envolver pais, alunos, professores, gestores, toda a comunidade escolar e pautar quais são as prioridades de cada das unidades. Nós temos 25 escolas hoje na nossa rede municipal, temos 49 creches, então isso mostra a importância, mais de 18 mil alunos matriculados na rede municipal. Então o Participe seria uma participação ativa da comunidade. Okay. Juntamente com isso, Zé, nós temos um outro programa que chama Na Ponta do Lápis. Então você fala na ponta do lápis daqui a pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte dessa entrevista com o professor Flávio, ele vai falar desse projeto Na Ponta do Lápis já já.
Voltamos com a nossa entrevista de hoje aqui no Telefatos com o candidato professor Flávio da Rede Sustentabilidade. No bloco anterior, eu fiz uma pergunta sobre o setor de educação a ele e ele falou do programa Na Ponta do Lápis. Como é que é esse programa Na Ponta do Lápis, Flávio? Zé Ramos, desculpe, eu estou errando aqui. É uma ação muito importante do Tribunal de Contas do Estado que permite que haja uma interação do poder público com a comunidade, permitindo uma maior eficiência nas tomadas de decisões das demandas emergenciais em relação à rede municipal de educação. Então nós estaremos implementando isso no município, dando mais eficiência e dando respostas rápidas para a nossa comunidade. Flávio, você na outra resposta que eu fiz sobre a área de saúde, você falou que queria falar mais alguma coisa em relação a descentralizar os atendimentos. Qual que é a sua opinião? Zé Ramos, é muito importante. Nós temos aí 34 unidades básicas de saúde em nosso município. Nós sabemos a importância da atenção básica. Então, a nossa política será uma política de descentralização das decisões para que possamos ter eficiência e rapidez no atendimento à nossa população, dando uma resposta efetiva para as questões da saúde. Vamos entrar um pouquinho também na área política. Eu queria uma opinião sua sobre a situação da candidatura de seus dois adversários, o doutor Heloísio e o atual prefeito Sérgio Azevedo. O fato dos dois estarem com problema na candidatura favorece você? Olha, José Ramos, nós entendemos que dentro do processo democrático nós temos que seguir as regras. E quem não segue as regras tem que responder para a justiça. Então existe aí algumas pendências dos dois candidatos em relação à justiça, eles estão tentando aí resolver essa situação e nós estamos aí buscando fazer a nossa campanha de forma propositiva, mostrando para a população que é possível fazer a diferença na política de forma envolvendo a comunidade, envolvendo a sociedade. Então nós vamos respeitar essa situação, mas existe pendências por parte dos candidatos em relação à justiça eleitoral. Os dois, só para ficar bem claro, já recorreram, então, na batalha ainda, né? Inclusive, amanhã o prefeito Sérgio Azevedo é o nosso convidado aqui do Telefatos. Flávio, sobre o trabalho da atual administração em relação à Covid-19, você acha que foi um trabalho bem feito? Você ajudou, fez parte do comitê, você ajudou em algumas decisões que foram tomadas ou você não participou disso? Não, eu participei da primeira reunião antes de se criar um comitê. Participamos assim, um pouco ouvindo e colocando a nossa opinião em algumas preocupações, mas tive um trabalho, mesmo não sendo convidado, de muita importância com grandes empresas de Poços de Caldas. O setor empresarial, Zé Ramos, foi muito importante, teve um envolvimento muito bacana. Tivemos empresas que chegaram a doar 10 mil máscaras para a prefeitura para ajudar no combate do Covid. Então nós tivemos aí uma participação ativa desse setor, que foi um setor solícito, que foi um setor que teve uma visão humanitária em prol da nossa comunidade. Em relação ao Covid, graças a Deus, o sul de Minas teve tranquilidade, nós temos uma situação geográfica favorável, nós estamos aqui bem no cantinho aqui do sul de Minas, com a divisa com São Paulo, então não tem muito acesso, diferente de municípios como Pouso Alegre ou Extremo, que estão na Fernão Dias, e onde ali o fluxo de pessoas passando ali de outros estados é muito grande. Então, com isso, você teve um crescimento um pouco maior da pandemia naquela região, e nós aqui no sul de Minas, aqui nas cidades em torno de Poços de Caldas, foi muito mais tranquilo, graças a Deus. Se você tivesse uma decisão ativa, você teria feito algo diferente do que foi feito, ou você acha que foi um trabalho bem feito? Zé Ramos, todas as decisões que foram tomadas também em posse, elas foram tomadas a nível de Brasil. Você não teve diferenciação em relação à inovação dos gestores. As decisões foram tomadas seguindo aí orientações ou posições que foram tomadas a nível do nosso país, por capitais e por municípios, buscando aí, naquele momento, impedir que houvesse um aumento na contaminação do Covid e, sem dúvida alguma, criando uma situação difícil para os hospitais. Quando a gente fala, por exemplo, dos grandes centros que até criaram aí espaço em campos de futebol, é claro que eles estavam numa busca ali, um desespero, buscando criar espaços que pudesse atender em caso de urgência, né? Então houve todo um trabalho aí de equipe, acho que a nível de Brasil, e nós estamos conseguindo superar. É claro que é difícil falar em superação, Zé Carlos, quando a gente olha 42 pessoas mortas em nosso município. Então são 42 famílias que teve aí seus entes queridos com a vida ceifada. Então não é fácil isso, é muito difícil, até nossas condolências, o nosso respeito, mas temos que entender que houve um trabalho aí a nível de Brasil, cada um dentro das suas características, particularidades, mas que fez um trabalho importante e hoje a pandemia, digamos, ela está no momento controlada a nível de país e de Estado.
Falando um pouquinho agora de novo na área de política, até agora algumas pesquisas já foram divulgadas, você tem uma das menores rejeições, mas por outro lado não está entre os primeiros na preferência do eleitor para a votação. Como é que você avalia o resultado das pesquisas que foram divulgadas até agora? Olha, Zé Ramos, nós inclusive colocamos a nossa campanha, foi muito... No mês de maio, a gente começou a definir a possibilidade de ser candidato a prefeito em Poços de Caldas, depois de uma conversa com o senador Carlos Viana e também com o deputado estadual Cássio Soares. Isso acabou sendo um fator preponderante na nossa decisão. E, sem dúvida alguma, a pesquisa é trabalho. Então, as pessoas que me conhecem, que conhecem o professor Flávio, sabem que o professor Flávio é uma pessoa que nasceu no São José, que sempre lutou em prol da nossa cidade e sempre buscou fazer uma política do bem, de forma limpa, transparente e buscando aquilo que vai no encontro do interesse da nossa comunidade, da nossa população. Nós tivemos a última pesquisa aí, que era em torno de 11,5, havia todo um empate técnico aí, mas isso nesse momento agora não é relevante. O relevante é mostrar para a população que nós temos um projeto para a cidade e mostrar que no dia 15 de novembro nós queremos um eleitor consciente, que vote acreditando que possamos fazer a diferença em prol da nossa comunidade. Você atualmente é vice-prefeito, por que você decidiu lançar a sua própria candidatura à prefeitura e não seguiu com o atual prefeito? Houve algum desentendimento político entre vocês? Zé Ramos, a política, ela é a arte de você construir coletivamente. Ninguém pode governar de uma forma monocrática. Ninguém pode governar achando que as decisões do gabinete vão no encontro do interesse da população. Eu te pergunto, será que uma praça é importante ou é importante eu garantir cirurgia? Será que é importante um parquinho ou eu pagar os fornecedores? Então, tudo é importante dentro do poder público, mas é preciso ouvir a comunidade, ouvir a população e buscar priorizar as necessidades para o nosso povo. Então, faltou diálogo entre vocês ali? O atual prefeito tem uma forma de governar que nós respeitamos, mas eu venho de um processo, inclusive como vereador, onde sempre pautei pela participação, pela construção coletiva. E isso é um grande diferencial. Não tem como você ser um gestor sem permitir que a população tenha vez e voz na construção das políticas públicas do nosso município. Sobre segurança, uma das preocupações da comunidade em relação à segurança. Eu sei que a Polícia Militar, a Polícia Civil são de responsabilidade do governo do Estado, mas como prefeito, o que é possível fazer na questão de melhoria da segurança? Olha, é necessário, é importante. Nós temos aí o comandante Trajano, o comandante Queiroz, são pessoas assim que têm muita vontade de colaborar, de ajudar a nossa cidade. Nós vamos sentar com todas essas forças de segurança do Estado, juntamente com a Prefeitura. Essa questão é do Estado, então a Prefeitura tem que virar as costas. Pelo contrário, nós temos que sentar, fazer parcerias reais. A gente não podemos brincar de ficção. Nós temos que sentar e construir uma pauta de curto, médio e longo prazo em relação à segurança pública do nosso município, para que possamos avançar e dar segurança para a nossa comunidade, para a nossa população. Estamos quase no finalzinho, é o tempo de você conversar diretamente com o seu eleitor nesses segundinhos que faltam ali. Zé Ramos, primeiramente eu gostaria de agradecer a satisfação de estar do seu lado, aqui desde garoto vendo você apresentar o Telefatos, então quero aqui registrar meu carinho, meu respeito por você, e eu gostaria de dizer para o cidadão poços-caldense, nós teremos um momento importante no dia 15 de novembro, que é a escolha dos gestores de Poços de Caldas e também dos legisladores. E gostaria que vocês avaliassem a história, a trajetória de cada um, o que contribuiu para o nosso município. E gostaria de pedir para vocês, avaliem com cautela e se eu tiver direito de merecer o seu voto, vote com consciência, vote por acreditar que eu posso fazer a diferença na política pública do nosso município. Muito obrigado e um grande abraço.